E agora vamos conversar com ele do Máquinas da Pan. O Alex Rufo, que você sabe, está aqui sempre na programação da Jovem Pan. Para você que é apaixonado por carros e por máquinas, por barcos, só produtos de primeira. É todo sábado, 10h30 da manhã, um programa inédito, ao vivo. E se você gosta de tecnologia, siga Alex Rufo no Instagram, que é @AlexRufo com 2 S. Você gosta de automobilismo. Fala, meu querido Rufão. Por aqui, show, hein? Fizemos aqui com a última vez que você esteve aqui, foi o Volvo, né? Foi bem legal. Você foi lá fazer o teste já ou não? Testei o carro no último final de semana. É muito legal, 100% elétrico, né? Que é o Pure Electric da Volvo. E algumas coisas bem legais, mas eu vou contar já para vocês aqui quando a gente falar também das novidades aqui do Brasil. Mas a gente vai começar, Emílio, falando do que está rolando, do que rolou, na verdade, na semana passada na Alemanha, no IAA, que é um dos principais salões de automóvel do planeta. É o primeiro salão do mundo também pós-pandemia. Então a gente tem que seguir aí, dar crédito pela tendência, pelo que eles lançaram, que pode vir aqui para o Brasil. Algumas coisas vão demorar ainda 4, 5 anos. Diminuíram os carros conceito, isso é uma coisa bem legal, porque antigamente a gente via aquele carro conceito e nunca aparecia na nossa vida, né? Hoje os carros são muito mais factuais, são reais e praticamente tudo em cima da eletrificação, Emílio. Até por isso que a gente valorizou muito esse lançamento do XC40 da Volvo, que ele vem como uma tendência global. Então o salão antigamente era em Frankfurt, ele foi transferido para Munique, teve até algumas manifestações de ambientalistas tentando cancelar o evento, o que era um super contrassenso e meio na contramão, até porque esse salão é o salão da eletrificação e da sustentabilidade. Tinham poucos carros ainda motor a combustão, e eu vou até... pouquíssimo, ela ficava lá no quintal do salão, e até escutei de um alemão uma coisa bem interessante, né? Parafraseando aqui Johannes Immels, que ele diz: "Es muss nicht immer Kaviar sein", ou seja, nem só de caviar vive o homem. Ou seja, o nosso mundo não vai ser só da eletrificação, mas vai predominar os elétricos e híbridos do planeta. A bigorna da realidade. A bigorna da realidade, exatamente. O salão, alguns salões, ele tem uma relevância, como o de Frankfurt, né, que agora foi em Munique, que são o de Detroit, o de Paris, o da China e o de São Paulo, que pouca gente coloca aí na conta, mas sempre foi muito grande o Salão de São Paulo, com 700 mil visitantes. Que não vai ter mais, né? Pois é. Tá mais caído, você acha? Tá muito caído, Zuckerman, porque tem que mudar o formato do salão. Na verdade, aquele formato de você ir para ver um carro que não foi lançado, isso não existe mais, porque você tem hoje globalmente pela internet, pela rede social. Então você consegue conhecer aquele carro. E foi feita uma pesquisa algum tempo atrás pela própria Alcântara Machado, que organizava os salões, hoje é a Reed que organiza, dizendo que as pessoas iam muito para o salão, isso acabou até sendo um tiro no pé deles, para ver as mulheres, aquelas gostosonas que ficavam do lado do salão. Graças a Deus. Samidana falava o carro. Samidana levava as alunas. Ele tentava pegar currículo. Zuzu levava, falava que tava... Ele falava dar uma volta, usava aquele chaveco. Ilha de Uber. O carro tem telefone. Para pegar brinde, sacolinha. Eu vi muita gente me vindo para Salão do Automóvel para pegar sacola vazia. Os caras entram em fila, o brasileiro entra em fila para qualquer coisa, né? Lógico. Então tem uma sacolinha vazia, ele pegava, e para entrar nos carros. E de um tempo para cá não é mais permitido entrar nos carros, até porque estavam levando coisas do carro. Acendedor, brindezinhos, manual, tal. Então hoje o carro fica muito mais exclusivo para alguns convidados. Qual que é essa experiência, do que você falou que está caído? É mudar o formato, que é o que deve acontecer no Salão de São Paulo. Fazer, por exemplo, em ambiente fechado, como Interlagos, em vários segmentos onde as montadoras proporcionam test drive para os clientes e proporcionam uma experiência diferente do que você ficar aglomerado ali só vendo o carro. Muito legal. Mas vamos ver aí... Vamos ver as carroças. Vamos ver as carroças, como diz Emílio, as carroças. Então, dentro desse pacote de eletrificação, um dos primeiros, ou seja, um dos maiores espaços que aconteceu foi da Mercedes. Ela já tinha apresentado aqui no Brasil há algum tempo o EQE, que é o modelo totalmente elétrico, e ele veio com 2 versões. Até o Hamilton aparece aí em vídeo para quem está nos acompanhando, que ele é um dos embaixadores da marca pela equipe Mercedes. E esse é o segundo sedã elétrico da Mercedes-Benz.
e priorizando muito a aerodinâmica, porque quando você tem um carro elétrico, Emílio, você tem que priorizar principalmente a aerodinâmica, porque na hora que você tira o pé do acelerador, ele praticamente freia. Ele não tem aquela sequência pela energia cinética, porque ele já está transformando, regenerando em carga para a bateria. É a mesma coisa se você estiver num barco, eu já falei até isso aqui, você tira o motor, o barco para na hora e é a mesma coisa que os elétricos. Então eles apresentaram dois, que é esse primeiro EQE, que são 2 motores elétricos de 292 cavalos, 530 Nm, que é uma pancada mesmo, e 660 km de autonomia. Esse está sendo o ponto alto hoje, Emílio, desse processo de eletrificação. Está aumentando a autonomia dos carros, as baterias reduzindo o custo e também reduzindo o peso, priorizando a eficiência energética. E outra coisa que é legal, que também era um gargalo, carregamento de bateria. Desse Mercedes em apenas 32 minutos com a carga completa. Então você tem um bom carregador em casa, ou um wallbox, ou então aqueles postos de carregamento, você tem aí uma bateria e é só se acostumar a fazer a mesma coisa que a gente faz com o celular. Chegou à noite em casa, liga, pluga, no dia seguinte ele está carregado. O outro é da Renault. A Renault lançou um novo Megane, mas com características de SUV. Então ele também tem um motor elétrico de 218 cavalos, 470 km de autonomia. Você lembra, Emílio, quando foram lançados, a gente falava em 130, 150 km de autonomia, aí você não podia nem sair da cidade. Hoje já dá para pegar uma estrada. E a partir do próximo ano, ele começa a ser vendido na Europa e não tem previsão ainda de chegada aqui no Brasil. A Volkswagen, ela veio com outro conceito, não só lançando automóveis, mas com um conceito para atrair o jovem. A gente sabe que cada vez mais o jovem está se afastando da compra do carro. Sim. Então, como atrair esse jovem de volta para o cockpit de um carro? É proporcionando para ele uma experiência como se o carro fosse uma extensão do celular, com conectividade. Então você tem um universo dentro de um carro, que é a linha ID, ele já tem na Europa o ID3 e o ID4, vai ser lançado o ID5 GTX e com um conceito chamado ID ou ID Life, que é exatamente isso, proporcionar para esse jovem uma experiência dentro do carro. Então, é uma das ferramentas que a Volkswagen está usando. E a outra é compartilhamento. Muita gente fala, pô, eu não quero ter o meu carro. Eu quero ter esse carro por 6 meses. Como a gente até falou aqui, aluguel por carro por 3 meses, 6 meses, sem ter a posse do carro. O Sam aluga paga 12 pau por mês. É coisa então, leve. 15. Não, eu alugo. É uma discussão coisa gigante. novidade. Ele paga 15 Obrigado, Deus, beijo. 15 mil por mês. Isso. Ó, a gente tá passando Eu não tenho aqui, carro ó. próprio. Esse é o 15 mil. conceito do ID Life. Então, é uma maneira e eles vão compartilhar. Emílio, como você sabe, o grupo Volkswagen, ele tem embaixo do guarda-chuva dele a Porsche, a Bentley, a Audi, a própria Volkswagen e a Lamborghini. Então está criando um sistema de compartilhamento de carro por assinatura para tirar um pouco esse cara que não quer ter a propriedade, mas ainda assim a fábrica continuar produzindo carros, mas para compartilhamento. O outro que a gente Esse é o ID. Esse é o ID, é o sistema ID da Volkswagen. Esse carro é o quê? O que lá? Dólar. Esse aí, Preço então, dólar. 20 mil euros, Emílio, que vai ser por volta de 110, 120 mil reais aqui. A gente fez aquela conta aquele dia aqui com o Sam, é um carro que vai chegar por 200, 220, que não é tão caro. Hoje os elétricos, 100% elétricos no Brasil, eles começam na faixa de 180 mil. Quanto tá esse Volvo aí? 389.950. Caçaroga. 389.950. 400 mil esse Volvo que acabou de ser lançado. 400. O outro que a gente tem aí é um carro que, ele, embora tenha a cara de conceito, ele é para vender uma experiência e uma história diferente para quem for o felizardo de colocar sem encrenca na garagem, que é o Audi Sphere. Até a linha dele, dessa da Audi, é uma linha muito futurística, mas tudo pensando, como a gente falou aqui, em eficiência energética, linhas aerodinâmicas perfeitas. Olha, a traseira dele, para quem acompanha por vídeo, ela é perfeita, cara. Não dá arraste aerodinâmico. A linha dele, ela é muita harmonia e sai fora daquela linha tradicional da Volvo, que são carros mais
parrudos, né? Então esse é um conceito, o cockpit dele interno é espetacular. Parece corrida, né? Ele tem volante retrátil, então ele já está preparado também para o sistema 100% autônomo. E esse foi, na verdade, a cereja do bolo. Tem um garçom junto. Cereja do bolo. É tudo toque, tudo comando de voz. Deve ser barato. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pera aí, calma lá. Coisa linda. Esse carro aí nunca vamos ter. Nunca. Então, mas pera lá. Isso é só pra ficar Esse carro não é carro conhecido, vai estar na rua. Vai estar na rua. A gente vai ver na rua daqui a 3, 4 anos. Não no Brasil. É o Audi... Sempre chega no Brasil. Você vê a história da McLaren. A McLaren Senna falaram que não ia chegar aqui no Brasil. 2 caras importaram. 2 brasileiros da série de 10 que foram feitas McLaren Senna no primeiro momento, Emílio, acabaram importando os carros. Então, mesmo que a montadora não traga, Sami, alguém traz. Muita gente faz a importação direta. Aqui tem a mesa do Marinho lá, a mesa do Marinho. Exatamente. Tem pro motorista. Não é? Então a potência desse carro impressiona muito, são 720 cavalos, 960 de torque. A gente já sabe que o carro elétrico, o forte dele é o torque, né? É como se você ligar ou desligar um switch de luz. É imediato, então é muito forte e também a maior autonomia de todos esses que a gente apresentou, 750 quilômetros. O outro, que aí esse é... Tem desse daí? Não, eles não divulgaram preço, mas assim, dando um chute, é um carro para ser lançado lá por mais ou menos 150 mil euros. Jesus. Mas se você for ver, hoje um Land Rover, hoje um carro premium não, 3 milhões vai ser. Mais ou menos isso, vai chegar aqui por 3 milhões. A gente tem alguns já da Audi nessa faixa, tem alguns da Mercedes também, mas aí é lá pro topo da pirâmide, mais pro bolso do Marinho, que não veio hoje e deixou vocês aí. na mão. Isso. Né? Ele tá Que mais? O outro, Emílio, ele tem um alinhamento muito forte com o Motorsports. A Porsche é a maior vencedora das 24 horas de Le Mans e lançou agora um projeto totalmente alinhado com o Motorsports, que é o Porsche Mission R, que ele mostra o que será o automobilismo do futuro. Então, ele, apesar de ter essa história de Le Mans hoje com híbridos, eles fizeram um carro 100% elétrico, ele não é produzido em série, mas também tem uma característica que alinha a história de emissão zero com sustentabilidade. Os materiais são totalmente recicláveis, ele tem tração integral nas 4 rodas. O que é isso? Ele tem um motor empurrando o eixo dianteiro e um no traseiro. Né? Então você tem tração integral. E a potência combinada, Emílio, 1.088 cavalos. É muita coisa. Ele vai de 0 a 100 a 2,5 segundos, que realmente é um avião. E a outra coisa que foi parte do desenvolvimento dele, para não ter aquele calcanhar de Aquiles, ele faz um carregamento em apenas 15 minutos. Nossa! Então, e velocidade máxima de 300 km por hora, um carro que vai para a pista. Já a gente vai ver participando aí desses campeonatos de GT e mesmo em Le Mans. Isso aí vai estar na rua Porsche também. Cup, Vai estar na rua também. Imagina trazerem para cá, para a Porsche Cup, seria sensacional. Nem que fosse como o carro madrinha, né? Como a Mercedes faz muito lá. E outro pavilhão muito forte, Emílio, foi falando aí do dia a dia das pessoas, um setor de bikes elétricas. E a cereja do bolo dessas bikes elétricas é essa que vocês estão vendo no vídeo agora, né? Que é uma BMW Concept C2. Ela é um intermediário entre uma moto e uma bicicleta. Eles tinham lá, junto com as bikes, tinham essa moto e ela ou seja, economia absurda, são só 42 cavalos, mas tem uma autonomia de 130 quilômetros. Ou seja, para quem está na cidade é mais do que ideal. É bom para ladrão essa, né? O seguro deve ser barato. Do Tá jeito na que Paulista aqui. Porra, é uma bicicletinha Dá pra dessa trilha, ali, isso. ó. Maravilhoso. Você não dura 5 minutos em São Paulo andando. Nem Do jeito concorrente, volta né? no E agora quarteirão. soltaram os bandidos. é. Não dura... Fazer o reality show. Mas bonito, hein? Emílio, Vem com isso é o que a gente tem lá fora. E rapidamente agora, eu vou dar só para as pessoas ficarem de antena ligada o que está sendo lançado no Brasil, que está muito desse aspiracional que a gente viu em Munique, mas o XC40, como a gente já falou, Pure Electric, 100%, e com uma história que a grande novidade é o One Pedal. O que é esse One Pedal? Você precisa só do pé do acelerador para acelerar e para frear. Eita. Você põe num sistema do One Pedal, bastou você tirar o pé do acelerador, ele já freia, e como ele tem assistente de condução, se tiver algum carro na frente, ele vai reforçar essa freada para você, para não ter uma colisão. Volinho. Esse é o V40, É o XC40, 100% elétrico, que a gente trouxe aqui em primeira mão, até com algumas novidades, só não tínhamos dado o preço, mas agora já sabemos aí perto dos R$400 mil. O outro que foi lançado foi o Jeep Commander. Também foi lançado há 2 semanas atrás. É um carro que vem para ficar entre o Compass,
né? E a Grand Cherokee. Ele vai custar entre 220 e 270 mil reais. E aí ele procura mais uma vez essa fatia do mercado de SUVs, onde a Jeep acaba sendo líder, né? Até com os 4 primeiros, hoje, se você for dar uma olhada no ranqueamento, são carros da Jeep, mesmo com essa falta de semicondutores. Uma coisa interessante, falando ainda do salão, Emílio, que foi até uma dicotomia. Os salões de automóveis são planejados com 2, 3 anos antes. Terminou um, já vem o outro. E os salões são bianuais. Eles não previam a história dos semicondutores. Então, muitos desses carros já estão sendo lançados lá e estão sendo apresentados, o cara já vai na concessionária e não vai encontrar, porque eles conseguiram produzir o carro para apresentação, mas não vai ter semicondutor para colocar o carro aí na o rua. preço sobe, aí sobe e nunca mais cai. Nunca mais cai, exatamente. Não Exatamente. Por quê? Demanda. Porque tem o trouxa e o esperto. É o cara que paga. Eu tenho usado muito essa sua teoria, é verdade. O mundo ele é feito assim, enquanto tem o trouxa... É um encontro, né? É um encontro, né? Aí sai negócio. Mas legal, hein? Legal. Tem mais? Boa. Tem mais? Tem. Fiat Pulse. É novo também? É novo também. Vai ser lançado Isso ainda. no Brasa, né? Isso no Brasil. Tudo isso que eu estou mostrando agora é no Brasil, que é o primeiro SUV da Fiat que ele vem para brigar com o Nivus. Então, a Fiat se empenhou muito, inclusive o nome, Emílio, foi dado colocaram na rede social, fizeram uma pesquisa pelo nome. E o nome vencedor foi o Pulse, que ele chega aí com um motor de 1.0 e com torque de mais ou menos 160 Nm e 125 cavalos de potência. Ele vai custar por volta de 100 a 120 mil reais. Eles não deram o preço, mas como a gente sabe que é concorrente do Nivus, eu peguei aí a exemplo de Samidana, que sempre pega umas referências de mercado, eu peguei o Nivus, né? O outro, que é muito legal, é o Mustang Mach-E. É um Mustang com todo o DNA de um Mustang, só que é SUV, Emílio. A gente já viu isso, a Jaguar fazendo esse tipo de coisa, a Land Rover fazendo esse tipo, colocando uma super máquina aí com características de SUV. Ele vai pegar aquela mesma fatia que a gente vê, por exemplo, top de linha da Volvo, top de linha da Caoa Chery, para brigar no mercado como bonito um esse carro Mustang. Potência, com DNA. Quem está acompanhando a gente no rádio, na Panflix, no rádio, na Panflix, a gente está mostrando as imagens também para quem está acompanhando. Esse Mustang é produzido onde? México? Exatamente, produzido no México. E ele vai brigar, acredite se quiser, com o XC40. A previsão é que ele chegue por volta de entre 390 mil e 410 mil reais. Então, embora ele pareça mais parrudo, um carro mais de competição até pela próprio DNA do Mustang, a briga dele provavelmente vai ser com esse XC40. É elétrico também? Elétrico. Mustangão elétrico? Totalmente elétrico. Ele foi lançado... O Fiat também? O Pulse também? Não, o Pulse não. E esse aqui agora, esse que a gente está vendo agora na tela, ele foi lançado ano passado na CES Las Vegas, que é exatamente, voltando ainda para a tua pergunta, que foi muito boa, da relevância dos salões de automóvel, o que as marcas estão fazendo? Estão entrando em outros salões de automóvel de tecnologia. Então, esse, por exemplo, foi lançado no Salão de Tecnologia de Las Vegas e a Ford tinha lá um stand para mostrar tecnologia. E aí apresentou como carro-chefe o Mustang Mach-E. Temos ainda o Ford Bronco, que vem para brigar com o Wrangler, né, que ele é realmente chassi. Muitos dos SUVs que a gente vê por aí são plataformas de sedã. Esse é o puro com chassi, que vai ter, ou seja, um carro forte, né? Literalmente um carro forte, exatamente, com todas essas características. Esse é bom para andar na Paulista. Isso é bom. O outro é o Maverick, não aquele Maverick que a gente teve no Brasil. Esse Bronco é quanto? Quanto vai sair aqui? Não deram preço, mas eu acho que vai para casa de 400, 500 mil reais. Putz, dá uma tristeza que a gente não consegue comprar. Não dá. Nem a roda a gente compra. Ford Maverick, diferente daquele Maverick que a gente tem aqui, o Ford Maverick está sendo lançado como uma linha de picape. É uma picape muito robusta, muito forte. Na Argentina? Está sendo fabricado na Argentina, mas também nos Estados Unidos. E ele tem a concorrência dele direta vai ser aquele Fiat Toro. Você lembra que foi o primeiro que lançou essa história entre uma Estrada, por exemplo, e uma S10. Tem um intermediário, ele vem para brigar com a Fiat Toro.
E para finalizar, a Ford Ram 3500, que essa a gente não vai ver nas ruas, porque vai ver nas fazendas. Vai ter venda no Brasil, mas muito difícil, Zuckerman, você colocar um carro desse no estacionamento. As nossas vagas aqui são muito apertadas. Não dá, é impossível. Andei com esse carro em Detroit ano passado. Cara, lá as pistas são largas, os parking lots são muito grandes. Americano gordo. É gordo. Americano gordo normalmente tem. Tá escrito no carro, para engordar. Chapelão. E vou falar uma coisa pra você. Encher o tanque disso aí, você nunca uns 3 pau. Não, e a gasolina 7. Dura uns 3 dias. Que show, hein? Que show, legal hein? pra caramba. Você sabe que eu queria falar com você um negócio na próxima, quando você voltar? Você sabe que você tem uma grande audiência aqui. Sim. Que a galera aí gosta de tecnologia. Gosta de automóvel, né? O povo gosta de automóvel. É o seguinte, é falar da bateria desses vamos fazer no raio-x das baterias. No próximo bloco, porque agora, como você está vendo, né? Pô, a maioria dos casos, carro elétrico e tal, e aí as pessoas têm dúvida em relação à bateria, porque, pô, celular, acabou a bateria. Você fica vendido. Então eu já vou dar um spoiler aqui. A bateria você não precisa trocar hoje toda, você pode trocar com algum problema células. Por isso que chama células de bateria. Então você pode tomar, mas tudo isso vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para Rufo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Emílio, posso passar mais uma vez o Insta? Que sabe, cada vez que eu saio daqui, são 200 mil, 300 mil seguidores a mais. Então, é Alex Rufo JP, né? Como Jovem Pan, e Alex Rufo com 2 Fs de França. Então, acompanhem e mandem sugestões também aqui pro programa. Ou mandem box. É isso aí, ó. Entra lá, ó. Alex Rufo. Tá aí, ó, pra você na tela. Alex Rufo é com 2 Fs, JP. Alex Rufo com 2 Fs, JP. Você entra lá, tem todas as novidades e você manda sugestões também. E amanhã, às 10h30 da manhã, tem o Máquinas da Pan, que é um super programa. Muito bem produzido. Valeu, muito gente. bacana. Obrigado, Eu que agradeço.